Coloca lá o vídeo lá, o irmão não passou o slide lá, coloca pelo menos o vídeo. Nós já estamos concluindo aí, irmãos. Ainda eu tenho mais ou menos uns 30 minutos. Nesse daí não, é o outro. 32 minutos, me avisaram aqui. Aí é um pouco do que nós fazemos lá. Eles disseram que se eu fizesse essa oração aí, sem off, eles iriam me apedrejar. Eu mandei a Milka entrar, eu disse, Milka, fica lá com as crianças lá, que eu vou morrer. Não foi nesse dia não, foi um ano anterior. E nós fizemos a oração e eles não apedrejaram, foi nada. Aí é a nossa escola de alfabetização, de futebol. Eu gosto dessa cena, irmãos. Quando eu estou fraco, que eu vejo que o negócio está pegando, eu olho. É os muçulmanos aceitando Jesus. Faço questão deles ficar de joelho. Que j'ai fait que c'est pas bon. Passe ton sang dans ma vie. Eu penso que sem falar francês, eles pensam que entende e a gente vai evangelizar. Aí a escola de obreiros. As cortinas tudo fechadas lá, ó. E eu não posso mais fazer essa escola aí não. Eu fui expulso daí para fazer a escola, não pode mais não. Olha o rango aí, a hora do rango. Se você quiser almoçar com a gente lá, é só avisar, a gente faz o agendamento de vocês lá, o arranchamento, a gente come junto. Olha o jeito que ela joga o negócio dentro da bacia lá. Aí cai poeira, cai terra, baba de menino. Mas desce tudo aí. Depois que a gente ora. Também quando a gente vai para aí tem que passar uns 2 dias sem comer também, para ver se cai alguma coisa. Pastor Joãozinho, olha o Esdras aí, ó. Pastor Messias. Pastor Messias, eles têm um projeto com uma escola de crianças. Construir uma escola, uma casa para crianças, para cuidar de crianças. Aí foi quando a gente começou, irmãos, o projeto. Aí é um obreiro nosso aí, irmãos. Na capa do Batman, o cabra aí, ó. Foi o primeiro dia de trabalho. Hoje ele está mais gordinho, está mais fortinho. Mas aí ele estava numa situação difícil. Olha a grossura do cabra aí, ó. Aí foi o dia que nós pegamos o peixe aí, viu? Não é história de pescador, não. Aí a nossa escola de futebol, eles passam 45 minutos assim, irmãos. Quando eles vão jogar a bola, não aguenta dar um chute. Eles aquecem desse jeito aí, ó. A gente tem a equipe que mais já ganhou o troféu. Nós temos 4 equipes. Tirando onda com a chuteira deles lá, ó. As outras chuteiras, irmãos, a maioria é melicinha. Tem aquela sandália melicinha? É a chuteira dos outros lá. Papo de ouro ali. E aqui é o ambiente. Olha aí, ó. Tem todo um procedimento aí, viu, para aquecer. Vou temperar o feijão dele, ó. Olha é o Benaia caçando tampa pra panela dele ali, ó. Caiu um dia desse aí, quase quebrou o braço. Caçando toicinho. Lá atrás ali, meu filho ali, caçando toicinho pro feijão. Campeonato realmente. Olha ela do gol aí, ó. Gol, fizemos um gol. Muito bom. Olha a comemoração deles aí, ó. Olha a alegria aqui. Aí é a vida deles. Olha aí. Aí, irmãos, passa cavalo, defeca, urina. A cabeça deles fica cheia de ferida. No outro dia tem que passar talco na cabeça deles. Aqui eu só ficou muito feliz ali, ó. Olha a torcida ali, ó. Empatou agora o jogo. Aí a nossa igreja aí, debaixo do pé de manga. Nesse dia aí estava chegando uma tempestade, irmão, de areia. Aí quando chega a tempestade de areia, a gente não vê ninguém. Nem quando ri, nem quando abre a boca lá, não tem como ver não. Fica tudo cinzento. Eu penso que eu prego no francês. O irmão traduz por serê ou por olof, dependendo da etnia. E aí a gente vai caminhando. Só quem fala francês é o pastor Joãozinho ali. O pastor Joãozinho é mestre. Aí é o pastor François, irmãos. Olha aí, era debaixo dessa tenda aí, irmãos. Teve um dia, irmãos, que eu passei mal debaixo dessa tenda aí, irmãos. Eu passei mal, eu não vi nada. Eu estava de jejum, num propósito. E eu comecei a pregar e não via mais nada, não via a Bíblia, não via nada na minha frente. Zonzo. E eu segurava assim no púlpito e dizia, Deus vai fazer. Mas eu estava caindo ali desmaiado já. De tanto calor, irmãos. 55 graus. Estava 53 com a sensação térmica de 55 graus. Mas é desse jeito aí o culto aí, ó. Tem gente que vem de carroça, 20 km, 30 km. A inauguração do nosso Aí é o fruto, irmãos, do trabalho de cada um. Da unidade da igreja, dos ministérios, daqueles que têm amor. Aí é o resultado, ó. Isso daí é o resultado. Aí nesse dia o pastor Joãozinho batizou o filho dele, mas na hora ninguém sabia quem estava batizando quem. E o menino que levantou ele da água. Aí é depois que eles aceitam Jesus, ó. Olha aí o jeito que eles ficam, depois que eles são batizados. Olha a diferença.
Daí, irmãos, é um pouco do que nós fazemos ali com a ajuda dessa igreja. Ainda há povos, irmãos, para conquistar. Ainda existem muitos povos para ser conquistado. E essa missão, irmãos, ela é nossa. Nós precisamos entender isso. Ninguém faz uma obra dessa só. Deus conta com a sua igreja. Jesus abriu o caminho na cruz. Ele deu o grito de vitória. Ele diz assim: a conquista está nas mãos de vocês. É vocês que têm que decidir. Irmão, não sai não, segura aí, meu irmão. Segura aí. Ainda tem a melhor parte. Eu sei que vocês estão doidinhos, que é a parte de ajudar, de ofertar. Hoje, irmãos, Deus conta com a gente. Deus conta com a sua igreja. E nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos, irmãos, acordar para isso. Já imaginou, se você estivesse diante de Deus hoje, o que você ia falar para Deus? Você ia dizer: Deus, é porque foi difícil, o Senhor sabe a situação. O que você ia falar para Deus? Eu falei no começo, você se torna cativo, eternamente responsável por aquilo que você cativa. O que você tem cativado no seu coração? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse momento. Antes de eu orar, irmãos, pela oferta, eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Tudo isso que você está vendo é para Deus alcançar o teu coração. Tudo isso que está sendo feito nessa igreja, toda essa ornamentação, todo esse trabalho, é para Deus alcançar o seu coração. É para Deus alcançar a sua alma. É para Deus gritar: eu te amo. Eu te amo. Se você está aqui, eu queria que você levantasse o seu braço onde você estiver. Se você que está afastado dos caminhos do Senhor, levante a sua mão onde você estiver, na galeria ou aqui embaixo. Eu queria orar por você. Você que precisa fazer um concerto com Deus. Você que sabe do que você precisa. Você sabe o que você tem feito. E você sabe que Deus precisa fazer algo no teu coração, na tua família, na tua casa. Tem alguém nessa noite aqui, irmãos? Todos são de casa. Todos são de casa. Amém. Agora eu gostaria, irmãos, de falar algo para você. No livro de 1 Reis, quando Deus se manifestou para Salomão, pedindo: Salomão, o que é que tu queres que eu te dê? Salomão, ele pediu de Deus algo que nós muitas vezes interpretamos mal. Salomão não pediu sabedoria. Salomão pediu Shomea Leve. Ele pediu um coração sábio. Ele pediu para ouvir Deus com o coração. E Deus falou para Salomão: dou-te um coração sábio. Mas por que Deus perguntou isso para Salomão? Porque no versículo 4, a Bíblia diz que Salomão estava em Gibeão, sacrificando 1000 holocaustos a Deus. 1000 holocaustos. Por quê? O sacrifício não era tanto a ovelha ou o boi. O sacrifício era um monte, porque era alto. Gibeão é esse lugar alto, cidade alta. Salomão levou 1000 holocaustos ali para sacrificar a Deus. E Deus se manifestou para Salomão. Quando Salomão, irmãos, foi inaugurar o templo, foram 142.000 animais que foram sacrificados para Deus. Davi, quando ele reinou em Israel, ele poderia ter dito: já conquistamos muito, tá bom, já tem muita coisa, nós já alcançamos. Pastor, Josué poderia ter dito: já tá bom, tem 80 missionários aqui, tá tranquilo, nós estamos indo bem. Mas ele quer mais. Davi disse: falta mais alguma coisa, falta a arca. Eu quero a arca aqui, eu quero a presença de Deus aqui. E a Bíblia diz que quando ele foi buscar a arca, que teve aquele episódio de usar, quando Deus reparou tudo, que ele entendeu, ele levou os levitas para trazer a arca no ombro. Davi disse: vocês vão dar 6 passos e vocês vão parar, e no 7º passo, no 6º vocês vão sacrificar, no 7º vocês vão celebrar. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite? O reino espiritual, ele é movido por sacrifício. O que Deus tinha de melhor, Ele deu para mim e para você, que foi o seu filho. E eu quero te perguntar nessa noite: você tem dado o seu melhor para Deus? Salomão sacrificou o melhor que ele tinha. Antes dele, nenhum rei sacrificou como ele. Mas Deus não fez essa pergunta para nenhum rei depois dele: o que você quer que eu te dê? E a Bíblia diz no capítulo 9, 62, 63 em diante, a Bíblia diz que Salomão e todo o povo sacrificou ao Senhor. A obra missionária é uma obra feita, irmãos, com unidade. A obra missionária é uma obra feita com sacrifício de todos nós. E eu gostaria de te convidar nessa noite a fazer o seu melhor para Deus. Talvez para ser conquistada uma nação
que está indo para o inferno, muitas nações inteiras, irmão. Tem nação que são 100% islâmica. Você já parou para pensar nisso? Nações inteiras indo para o inferno. Você já parou para pensar nisso? Por falta de missionários lá. E nós achamos que nós temos muito aqui. Nós achamos, irmãos, que nós estamos mandando muitos para lá. Mas se nós formos ver a realidade, irmãos, nós vamos ser confrontados com o cristianismo que nós professamos. Eu queria te convidar nessa noite a fazer o melhor para Deus, a sacrificar. Ah, mas eu queria dar isso, mas eu não posso. Sacrifique. Salomão começou sacrificando e Deus começou abençoando. Quando João Batista olha Jesus, João 1:29, ele diz: eis o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo. O reino espiritual é feito por sacrifício. Eu quero convidar você nessa noite a fazer para Deus o que você nunca fez. Eu quero convidar você nessa noite a fazer para Deus algo que você nunca teve coragem de fazer. Porque nós só vamos ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Quando nós sacrificarmos tudo para Deus, pode ter certeza, irmãos, que o caminho vai ser aberto, que as coisas vão acontecer. E nós vamos ver cada um ofertando e abençoando a obra missionária com amor. Nós temos um desafio aqui, o pastor Josué já lançou, de alcançar 100 até o final da conferência. Mas ele não pode alcançar isso só. O pastor Guilmar não pode alcançar isso só. O pastor Charles, os pastores da igreja aqui não podem alcançar isso só. Mas com você ele pode. E eu queria te convidar a sair do seu lugar, a fazer para Deus o que você nunca fez. Ah, pastor, mas isso é loucura. Todo cristão ele tem 20% de fé e 80% de loucura. Eu quero te convidar nessa conferência a inverter isso, a você ter só 20% de fé e deixar o resto todinho ser loucura. Porque a nossa loucura, irmãos, a loucura de Deus é mais forte do que a nossa, é mais sábia do que a nossa. É loucura o que nós fazemos. Você sai daqui e lá para o outro lado do mundo. Eu contei o testemunho, irmãos. Eu falei que ia contar o testemunho, já quero finalizar com isso, é rápido. Pastor Joãozinho, quando ele ia sair de Guiné-Bissau, no meio da guerra, o Lamine abraçou ele e disse: pastor, tudo aquilo que o senhor ensinou para a gente, tudo aquilo que o senhor pregou para a gente, o senhor pode ter certeza que nós vamos dar continuidade a isso. Pastor Joãozinho falou que ele não tinha conseguido chorar, preocupado com a família, com os missionários. E quando ele entrou dentro daquele navio que estava saindo, quando ele olhou para trás, que ele viu Guiné-Bissau sendo bombardeado, Deus tomou de conta do coração dele, ele começou a chorar. E ele disse: Deus, eu quero voltar nesse lugar, me traz nesse lugar de novo, Deus. Tinha uma igreja lá, irmãos, hoje tem mais de 10 igrejas, 12 ou 12 igrejas ali em Guiné-Bissau. Porque ele sabia que ainda tinha muitas coisas para conquistar. E Deus honrou ele, e Deus honrou o pastor Lamine, e Deus quer honrar a sua vida também nessa noite. E eu te convido a sair do seu lugar nesse momento. Antes, saia do seu lugar, depois eu vou orar e faça o seu melhor para Deus nessa noite. Aleluias. Eu não quero dizer que Deus vai te dar uma mansão, Deus vai te dar um prédio, Deus vai te dar a chave de um carro, não. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida e Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Saia do seu lugar, faça parte dessa obra. Diga assim para os seus filhos, para os seus netos: eu faço parte de uma geração que conquista. Eu não faço parte de uma geração que vai morrer no deserto. Eu não faço parte de uma geração que vai comer pó. Eu faço parte de uma geração que herda a terra prometida, que vai entrar na terra prometida. Saia do seu lugar, traga os seus filhos. Os irmãos da galeria que estão ali, vai ter uma salva, os irmãos podem ficar aí. E tem uma máquina, o pastor Charles está dizendo aqui que tem uma máquina de cartão. Nós temos um desafio, irmão, de 26 mil reais para pagar contas que já foram feitas, para pagar propósitos, irmãos, que essa igreja assumiu. Primeiro, 16 mil reais do poço que falta pagar, lá do poço que foi construído lá em Bissalanca, na aldeia do pastor Lamine. Eu vi o poço, irmão, um poço de primeiro mundo, de boa qualidade, deram o melhor para aquela aldeia. Eu vi o poço lá, e eu vi a alegria daquele povo pegando água, e eu vi os olhos do pastor Lamine ali brilhando, alegre, porque estava podendo proporcionar algo melhor para o povo dele. Tem 7.500 reais que tem que pagar de um lote, e tem 2.500 reais do dote. Se alguém tiver 30 mil trocado aí e quiser dar, não tem problema, pode dar, Deus vai te abençoar. Mas nós queremos, irmãos, terminar essa conferência sobrando recursos para enviar missionários. O problema, irmãos, tem que ser falta de missionário.
de gente que não quer ir mais de recurso não, porque Deus é o Deus do ouro e da prata, e o Deus da assistência permanente também. Todos contribuíram. Todos contribuíram. Agora nós vamos orar. Mas pastor, por que nós não oramos antes? Porque primeiro é a adoração, depois é o sacrifício. No Antigo Testamento, primeiro era o sacrifício, depois era a adoração. Agora eu convido toda a igreja a se colocar de pé. E eu queria que você tocasse no seu coração. No seu coração, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que você deseja conquistar? Qual é a nação que você deseja entrar? Eu ainda tenho desejo, irmão, de entrar na Eritreia e na Somália e no Sudão. Não tenho desejo de voltar para o Brasil, de ficar no Brasil, de assumir um ministério ou a igreja evangélica todo dia no Brasil. Eu não tenho esse desejo. Eu tenho o desejo de pregar aonde ninguém nunca pregou, de levar o evangelho onde as pessoas precisam ouvir a Jesus. E eu quero morrer lá, pregando e ganhando almas para Jesus. E se Deus achar a minha vida preciosa de morrer, irmãos, pela causa dele, e eu poder influenciar a minha geração, eu vou morrer feliz. Eu vou morrer feliz. Coloque a mão no seu coração e curve sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor Deus. O teu nome foi glorificado aqui nessa noite, como tem sido glorificado, meu Deus, todos os dias na vida dos pastores, da liderança dessa igreja. Meu Deus, eu quero glorificar o teu nome por cada um, meu Deus, que conquistou juntamente conosco nessa noite, que conquistou juntamente, meu Deus, com a tua igreja, com a tua noiva, ou melhor, que conquistou como igreja, como noiva do Cordeiro. Conquistou, meu Deus, contribuindo, fazendo parte daqueles que estão lá, como foi falado ontem pelo pastor João Araújo, segurando a corda, fazendo marca nas mãos, segurando a corda na vida daqueles que estão descendo no fundo do poço. Eu quero te pedir, meu Deus, primeiro, que tu desperte uma consciência missionária na vida, meu Deus, de todos aqueles que contribuíram. Eu quero te pedir, meu Pai, que pelo poder do teu Espírito Santo tu incomode cada um deles. Que tu coloque, meu Deus, esse desejo de contribuir todos os dias. Que tu coloque, meu Deus, no coração deles um despertamento tal que eles possam acordar de madrugada intercedendo pela obra missionária, intercedendo, meu Deus, pelas nações que precisam ser alcançadas pelo poder do teu evangelho, que precisa ser conquistada, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, abençoa cada família, abençoa cada jovem, cada criança, cada homem, cada mulher, abençoa todos aqueles, meu Deus, que contribuíram de uma forma especial e que de alguma forma disseram: nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, porque a nossa esperança, ela não está no homem, a nossa esperança, ela está no Senhor. E a tua palavra diz que tu edificou a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E nós cremos, meu Deus, que nós vamos avançar e que nós vamos prevalecer no nome de Jesus. No nome de Jesus, meu Deus, derrama uma bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante para a honra e glória e louvor do nome de Jesus. Todos aqueles que creem, digam amém. Se você quiser, irmãos, abençoar, e não teve como abençoar agora, procure o pastor Guilmar, procure alguém do Conselho de Missões, alguém responsável, que eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua fé e Deus vai fazer com que você tenha realmente esse entendimento do que é conquistar almas para Ele. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor Samuel. Obrigado, pastor Guilmar. Obrigado a todos. Graças a Deus. Aleluia. Palmas ao Senhor Jesus. A Ele mais forte, porque é para Ele. Aleluia. Graças a Deus. Podeis assentar por um instante. Graças a Deus. Amados irmãos, quando nós ouvimos as verdades da palavra de Deus, como que você sentiu nessa noite? Eu procurei, eu senti tão pequeno, amados irmãos. Preciso fazer muito para Jesus, muito. Mas todos nós, eu tenho certeza de que a palavra de Deus tocou os nossos corações nessa noite. Aleluia. E nós podemos fazer mais para o Senhor, para o reino de Deus. A igreja crê nisso? Graças a Deus. Aleluia. Amados, amanhã tem mais. Amanhã missionária. Eu quero convidar todos vocês. Pastor Joãozinho vai estar trazendo a mensagem poderosa aqui de manhã. Vamos estar ouvindo alguns testemunhos
de missionários, os irmãos estejam aqui conosco, amados. Não perca essa oportunidade. Convidamos a todos. Ali está o nosso painel. Quem quiser tirar fotografias ali com os missionários, com a sua roupa típica, pode estar ali tirando a sua foto. Aleluia. Eu quero agradecer a presença do pastor João Nogueira. Muito obrigado, pastor João Nogueira. Malaspinas, que é um homem que ama a obra missionária. Que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal de Rio Verde, todos, o pessoal do interior, todas as nossas congregações que aqui estão. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amanhã a festa continua. Amanhã à noite estaremos ouvindo novamente o pastor Aldson. Ele vai estar nos trazendo a palavra. Também o pastor Charles no primeiro culto. Amados, e venha para o término dessa conferência missionária, que Deus tem muita coisa ainda para todos nós, amém? Eu quero já convidar aqui o pastor Josué. Eu gostaria de pedir a pastora Simone para fazer essa oração final aqui. Pastora Simone faz essa oração final, pastor Josué com a bênção apostólica. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todo o pessoal do interior tem janta ali para vocês, não saia sem a janta, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Quem recebeu de Deus aí, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Pai querido, nós estamos aqui com o nosso coração, Senhor, cheio, Senhor, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Pai querido, obrigado por tudo que foi ministrado aqui. Obrigado, Senhor, por toda a liderança, Senhor, que tem, Senhor, colocado no coração o que é verdadeiramente fazer missão. Pai querido, eu quero te pedir agora, meu Deus, leva cada um em paz, guarda os teus filhos, Pai, que cada um possa estar a cada momento, Pai, sendo despertado, Pai, para fazer mais, ó Deus, no teu reino. Pai querido, nos guarda, nos livra de todo mal e nos dê trabalhos abençoados, Senhor. Amanhã de manhã, Senhor, usa, Senhor, aqui para a palavra. Amanhã à noite, que nós possamos ter culto, Senhor, aonde o nosso coração esteja ardendo por almas, ó Pai. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos e nós te adoramos, Senhor, pela tua grandeza e por aquilo que tu és, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem: que Deus abençoe, uma excelente noite e até amanhã. Deus abençoe e um retorno para os irmãos que vão voltar para suas casas hoje do interior.